a história lá na frente vai ter uma relação entre os personagens. Ué, mas por que eles são tão próximos assim? Está fora do texto, né? Complementa dentro do vídeo a historinha dos dois. Quer dizer, aquele livro que você comprou é muito maior do que aquele livro que você comprou. Ele tem muito mais coisa lá dentro. No primeiro livro, escolhi uma estrutura onde são 4 capítulos, você vai lendo o primeiro, lê o segundo, é completamente diferente. Você lê o terceiro, diferente. Fala, ué, mas é um livro de contos, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. No último capítulo, a história vai se desenvolvendo e começa a juntar as partes. Elas vão com uma velocidade cada vez maior, se integrando, e aquilo você vê que é uma coisa só, é uma história só, e leva para um final surpreendente. No segundo livro, já falei, né, os personagens expandem aquela história e começam da conversa entre eles, da interação, da briga entre eles. Começa a ficar claro por que chegou naquela situação, por que foi aquilo lá, que já estava resolvido no primeiro livro, só que a história se expande muito mais. Bom, resulta disso uma nova experiência de leitura, muito mais integrada, muito mais animada. E tem um segundo fator que vale a pena comentar. Você tem o texto, né, como a gente viu, você tem as imagens, mas aí quando você põe a música, você abre um outro canal de diálogo com o leitor, porque tem uma letra na música. É como se você tivesse ali, né, o leitor, tem aqui o nosso amigo. Ele está ali com o notebook dele, está lendo. E você pode interpretar que o que é uma história, né? Você tem aqui no tempo de leitura, você tem uma evolução, fica muito alegre, pode ficar tenso, ela vai transcorrendo normalmente. E a pessoa está lendo passivamente, né? Aí, em determinado momento, você coloca a música. Nesse momento aqui, da música tem uma letra que vai ampliar a história. E você, e eu uso isso, né? Você usa o personagem que está lá passivo na lendo, ele pode fechar a qualquer momento, se interrompe, né? Não tem nada a ver com ele, mas você, da música, você fala, e você, que está aí me lendo, né? Como é que você faz nessa situação? Você estava lá quando tudo aconteceu ou também você saiu e se escondeu? Como é que você reage? É como se de dentro da história, né? Saísse ali uma mãozinha, apontasse para ele, e você, né? Te chamo para participar, né? Tem uma interação. Quer dizer, e no caso do nosso gráfico, é como se você abrisse um outro eixo aqui e você passa aqui uma música, né? Quer dizer, você tem um eixo paralelo, um plano paralelo, que você aumenta muito mais a história contada. Vou fazer também uma conceituação aqui de cultura, né? Você tem 2 tipos de coisa acontecendo. Você tem um entretenimento, né? Que é quando você ouve uma música, se anima, tal, ela acaba, ou você vai num filme, né, de ação, o mocinho mata todo mundo, ele resolve tudo, ele vai no laboratório, ele acha a solução para o caso. Mas quando acaba, você vai embora, volta para a sua atividade normal, né? Você se entreteve aquele minutinho e é muito válido, né? Mas você tem um outro tipo de provocação que você lê, aquilo mexe com você, você vê um filme, um livro, aquilo está mexendo com você. Quando você fecha, aquilo deixa um resíduo, você fica, puxa vida, né? Como é que eu faço nessa situação? Como é que eu fiz? Então, é o momento que a obra persiste, mesmo depois que ela foi fechada, né? Quer dizer, é um outro tipo de relacionamento, que é uma pretensão aqui, né? Quando você acaba, aquilo tem que ficar te incomodando. Então, aquilo tem um momento provocativo, né? Que leva à reflexão, que aí você cresce, né? É diferente se você ouviu a música, acabou, você desliga, volta, nem lembra mais, nem sabe qual que foi. Esquece o filme. Aqui não, aquilo fica te perturbando, né? Pô, tá, a natureza está degradada, né? A pessoa fez assim, não se entendeu. E você? Como é que você faz isso, né? E a música, em alguns momentos, fala isso. E você? Como é que você faz? Quem é você, né? A sua ideia ou a minha? Como é que você reage? Pô, isso não está no livro, né? É uma coisa paralela, quer dizer, aumenta muito mais a interação. Quer dizer, o leitor já está capturado lendo ali, você prendeu ele, né? Entra dentro dele, né? Provoca um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho da construção, né? Então ele tem ali, eu falei, uma série de aquarelas, né? Que eu poderia passar para vocês aqui de mão em mão. Você olha, fala, tem um errinho aqui, né? O Paulo errou aqui, corrigiu. Isso vai passando de mão em mão. Isso é a base do primeiro livro, onde eu procuro usar técnicas variadas para ficar bem diverso. Então tem carvão, tem aquarela, tem pintura, tem aqui tinta gel, aquele desenho ali. O segundo já tem um pouquinho de diferença, né? Ainda estamos falando da construção do livro.
São essas imagens, aí você pode falar, Paulo, passa aí também para a gente ver. Eu falei, não vou passar. Pô, tá com vergonha, você não quer passar? Não é que eu não quero passar, eu não posso, porque elas não existem. É um trabalho digital. Não existe fisicamente, não tem papel, nada. Então não posso mostrar. E é uma coisa muito louca, porque ela só existe quando liga o aparelho. Quando eu desligar, ela desaparece também. Ela não existe fisicamente. É uma coisa estranha para a gente conviver. Assim como o livro também. Mostra o livro aí, não tem. Ele só existe dentro do aparelho, com todas as potencialidades que ele tem, com todos os recursos que ele tem. Paulo, quantas semanas você levou para fazer isso daí, né? Como é que é esse trabalho? Como é que desenvolve aqui o trabalho, falando da construção? Comentei que eu tinha ido lá na escola só para acabar meus trabalhos e foi 2004, né? Então eu fiz uma série de conclusão deles. Em 2007 eu fiz as aquarelas, teve aquela apresentação que vocês já viram aí também. Daí saiu a ideia de fazer o livro. Em 2008 foi montado esse texto, né? Em 2009 foi o primeiro formato, mas era físico. Eu imprimi todas as páginas, grampeei, fiz o livro, gravei um CD, coloquei numa caixa bonita, gravei um DVD, coloquei lá dentro, era um box, né? Bárbaro, né? Que eu fui levar para a editora, que falou, pô, mas isso aqui é caríssimo, né? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Como é que você vai levar isso para a livraria? Vai cair o CD, alguém vai roubar? Esquece. Pô, vou morrer na praia, né? Aí estava exatamente a febre dos e-books. Eu falei, pô, peraí, esse é o veículo adequado, né, para poder juntar tudo isso num lugar só, numa mídia só, e vai tudo junto. Quer dizer, você tem o texto, tem o vídeo, aperta lá, aparece tudo, e aquilo funciona. Então eu falei com 19 editoras. Quer dizer, dá trabalho, você tem que ir lá, tem que persistir. Papo, normalmente assim, ok, manda seus originais, aí a gente dá um prazo de 1 a 2 anos para responder se a gente vai publicar ou não. Tudo digital, aí tem que explicar o que é, não dava. Tal. Em 2011 eu achei uma editora e falou, peraí, eu tenho uma plataforma que pode fazer isso daí, só não tenho conteúdo. Eu falei, que bom, eu tenho conteúdo, não tenho onde inserir e materializar. Então se juntou e saiu o primeiro livro em 2012. Aí ela atingiu as livrarias, então Saraiva, Cultura, Amazon, iTunes. Aí vamos fazer o segundo livro. Mas aí eu procurei estruturar mais. Então entrei na Lei Rouanet, apresentei o projeto para o Ministério da Cultura. Aí teve uma série de embates. Falei, como é que é aí? Não estou entendendo, né? Aí, então escreve, responde. Eles fizeram um profundo questionamento. Foi muito legal o processo, né? Eles manjam daquilo. Eles fizeram as perguntas relevantes, aprovaram e comentaram. Paulo, isso aqui é interessante, porque é uma nova mídia cultural que você vai jogar no mercado. E isso aqui pode motivar outros artistas, né, outras pessoas a seguirem esse caminho, juntar mídias, fazer uma coisa e abre uma coisa nova, bacana. O Itaú se interessou porque viu nisso a fusão de arte e tecnologia. Então ele aportou e a gente fez em maio, esse aqui era o convite, né? Tá bom? Bom, e quantos softwares eu tive que manipular para fazer tudo isso daí? Né? Então, tanto me perguntaram que eu fui contar. São 42 softwares diferentes. 5 para edição de texto, 3 para desenho, 3 para pintura, 3 para animação, 11 para música, né? 9 para edição de música, 4 para vídeo, 3 para edição do vídeo. Então, é um trabalho que não é trivial, vamos dizer assim, né? Deixa eu comentar uma coisa. É trabalhoso, já deu para ver, mas é legal, você está animado, motivado, você faz. Agora, tem uma coisa que você pode fazer que é a mais fácil, né? Então, já fica como dica aqui, fazer tudo. Tem uma coisa que é muito fácil, que você pode fazer a qualquer momento deste percurso, que é desistir. Qualquer momento você pode desistir, porque é difícil, é complicado, as editoras não vêm, está dando trabalho, não sei fazer aquilo, não vou atrás. Então é uma coisa acessível a todo mundo. A qualquer momento você pode desistir do seu projeto. Quer dizer, todo mundo aqui tem um projeto. Todo mundo aqui tem uma ideia. Tá? Eu gostaria de fazer alguma coisa, mas é muito para mim, é difícil, não vou conseguir uma editora, o meu chefe não vai aprovar, esse projeto não vai passar, já tentaram e não conseguiram. Então, a qualquer momento você pode apertar o botão e desistir. Ninguém vai ficar sabendo. Né? O cara do lado não vai saber que você tinha e desistiu, que você largou mão do seu projeto. É uma coisa silenciosa. Você se implode e ninguém viu. Você abandonou. Então, é a coisa mais fácil de fazer, é desistir do seu projeto. Então, por trás disso, o que tem? Tem a motivação de você pegar uma ideia, né, vamos chamar de sonho, depois eu vou criticar isso também. Você tem uma ideia e você pode implementar desde que você confie nela, né? Você confia em você,
o seu projeto, né? Você tinha, eu quero abrir uma loja de não sei o quê, eu quero ser astronauta porque eu gosto de ver as estrelas. Ou eu tinha um xarope, né, que curava qualquer gripe em uma semana. E se eu industrializasse isso? Não, é muita coisa para mim, não vou atrás. Quero ser diretor na Martins. Tem diretores, é bacana, eu quero chegar lá também. Não, não é para mim, aperta o botão. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber que você queria ser diretor, talvez você pudesse ser, mas você desistiu. É uma coisa íntima de cada um. Todo mundo tem um sonho. Então vai aqui a motivação de fazer, a determinação de achar que você tem um projeto bom, que vai ser legal, que você vai levar a algum lugar, seja um relatório novo, seja ser diretor dessa empresa aqui, né, que você pode abortar a qualquer momento. Ou você pode ter a persistência de confiar. Então, você pode falar, oh, Paulo, olha, eu tenho um sonho aqui, né? Esse aqui ser o meu xarope, ou ser astronauta, o que você acha? Bom, eu falo assim, bom, se você está sonhando, então acorde. Porque o mundo aqui é muito real. Se você está sonhando, então você está dormindo. Então acorda, ó, você vai perder a hora de transformar o seu sonho num projeto. E mais, num projeto executável. Então, você quer ser astronauta? Primeira coisa, tem a responsabilidade, né, de questionar. A sua ideia é real mesmo? Pode ser muito boa. Você tem um projeto. Todo mundo tem um projeto, quer fazer alguma coisa aqui. É boa mesmo? Você quer ser astronauta? Conta para mim. Por que você quer ser astronauta? Ah, eu gosto de ver as estrelas e tal. Bom, então você sobe no telhado, deita, você fica olhando as estrelas, está resolvido. Será que é isso? Vai mais fundo. O que você quer ver nas estrelas? Não, eu vejo a pequenez do homem, né? A imensidão, como o homem é pequeno. Tal. Pera aí. Talvez você queira cursar filosofia, né? Pensar em grandes ideias. Por que você não se aproxima disso? Né? Você está trabalhando aí, por que você não vai ver uma faculdade, começa a ler sobre isso? Por que você não traz o seu projeto mais próximo? E você aí do pote de hortelã lá, o xarope, como é que funciona? Ah, eu dou para qualquer pessoa, em uma semana está pronto. Tá bom, mas qualquer gripe, se você não tomar nada, em uma semana você fica sarado também. Vamos mais fundo, o que você mistura aí? Ah, mistura tal erva com tal erva, tal não sei o quê. Tal. Pô, isso é bacana. Se você foi em alguma farmácia, algum laboratório, você pode estar resolvendo alguma coisa importante. Você foi atrás do seu projeto? Ou você apertou o botão logo? Porque é difícil. Imagina, que farmácia que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar isso? Se pesquisou bem, o pessoal fica curado mesmo? Por que você não vai atrás? Eu quero ser diretor do Martins. Pô, imagina eu, né? Tantos, né? É, porque é bacana, né? Ganha um salário alto, né? Tem um prestígio. Oh, desculpem. Não era para falar. Tem prestígio, né? Mas você pode ser também. O que você fez? Você se aproximou da diretoria? Viu a ata da diretoria? O que eles estão resolvendo? Será que aquele projeto que tinha reunião e você queria falar e apertou o botão? Por que você não falou? Ah, eu tenho vergonha. Então, é bom mesmo? Pense bem, vai resolver a empresa? Vai ser bom para a empresa? Se aproxima, né? Começa a conversar com os diretores. Olha, eu tenho uma ideia. Será que ele vai me mandar embora só porque eu falar? E se eu contribuir realmente? Aquele projeto que mandaram fazer, ou aquele relatório que mandaram fazer. Primeiro, eu vou falar para ele que esse relatório é besteira, não precisa. Por causa disso, disso, disso. Em vez de você pegar, tá bom, eu estou vendo que é bobagem, não pensou bem, vou ficar quieto, fazer, vou entregar. Então você tem um sonho, deixa de sonhar, acorda, transforma num projeto executável. Isto é um projeto executável. É um sonho e tal, mas virou, foi para a editora, foi para o mercado, está no mercado. Agora vamos pôr à prova, né? Será que o pessoal agora, eu acho muito legal, diferente, bárbaro, inovador. Será que o mercado acha? Será que o público acha? Vamos botar à prova. Então ele está lá. Ok? Fecha o nosso parênteses aqui, essa conversa mais íntima aqui. Vamos voltar para a apresentação, né? Bom, então eu fiz tudo isso e agora? Agora nada. Ninguém sabe. É um projeto secreto. Porque o problema é divulgação. Não adianta você fazer tudo isso, construir uma montanha e ninguém está sabendo. Está ali na minha gaveta. Olha, tem um projeto super legal escondido aqui. Então vamos divulgar. Como é que a gente divulga isso aí? Então, vamos fazer um círculo de comunicação com o mercado. Então, põe a página no Facebook, tem na editora, tem o meu site próprio, onde eu ponho um monte de coisa que eu faço lá. Tem o site do livro, está nas livrarias. Você encontra o livro nas livrarias, encontra o novo. Então, eles foram para o mercado, mas precisa divulgar, isso é pouco. Então, vamos botar lá um site.
diariamente movimentado, colocando informação. Esse é o site do Paulo. Tem coisas que eu faço lá, tem um monte de informação, tem dados do livro, tem os links. Através daqui você lança, né, links para outros lugares para ampliar a divulgação. Tem um site próprio do livro. Então ali tem vídeos, tem músicas, tem muita informação. Um remete para o outro. Tem uma página no Facebook. Esse é do primeiro livro. Então tem informações, tem novidades. Tem uma página na Facebook. Dá trabalho manter? Dá, mas é divulgação. Tá? Então vamos fazer esse trabalho. A página já tem 4 meses que o livro foi lançado, já tem 9 mil curtidas hoje. Então está tendo algum impacto, alguma repercussão. Vamos trabalhar. Mas não é um livro multimídia, quer dizer, tem músicas. Como todo bom filme, extrai-se dele a trilha sonora, faz um álbum digital. Eu fiz a mesma coisa. Extrai de cada livro a trilha sonora, é um álbum digital. Você vai lá no iTunes e está lá para vender só as músicas. O segundo livro, mesma coisa. Tem um álbum digital também derivado daquele livro. Já é um quarto produto, tem 2 livros, 2 discos. Então você escuta uma música, gostei dessa música. Ela tem um livro? Você vai para o livro. Poxa, que bacana. Tem outro livro? Aí também tem a música. E volta. E você faz um circuito de informação de um para o outro, uma sinergia. Tá? Então você tem à sua disposição, você tem motivação, você confia no seu projeto, você transformou ele num projeto executável, então execute. Então está lá. Um tem interligação com o outro. Você consegue ampliar a sua presença. Tá bom? Fizemos a primeira parte, quer dizer, a concepção, como é que sai essa ideia, né? Ele acordou e foi fazer? Não, esse é um processo, né? Vou me aproximando, cada dia, hoje o que eu fiz? Trabalhei muito, eu me aproximei um pouquinho do meu objetivo? Não. Então amanhã eu tenho que ir lá. Por que você se limita? Se ninguém está te limitando. Né? Então cuidado com o botão vermelho. Lembra, ele é uma das poucas coisas que vai estar com você o tempo todo na vida, o botão de desistir. Qualquer momento você pode desistir. E não custa nada, né? Ninguém vai saber, só você. Dali a 10 anos você é o único que vai se cobrar porque você não fez aquilo. Então, é uma coisa pessoal. Ok?